Olá, meus amigos e minhas amigas, concurseiros e concurseiras. Eu sou o professor Rafael Vasconcelos, professor de Processo Penal, e eu estou falando aqui diretamente dos estúdios da Central Proconcurso para nós resolvermos uma questão de processo penal juntos, tá certo? Vamos lá resolver a questão? Então vamos lá, meus amigos. Questão na tela, coloca aí a questão na tela. É uma questão do ano passado, certo? Concurso delegado de polícia, mas é uma questão muito boa para quem vai fazer concurso em qualquer área policial, certo? Questão do IBFC, que vai ser a banca organizadora do concurso da Polícia Militar aqui da Paraíba. Então vamos ler aqui juntos, certo? No que se refere ao inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer a alternativa errada. Vamos passar a leitura aqui em todas elas, certo? E vamos ver se você identifica qual é a questão errada. Vou passar aqui para a gente ir alternativa por alternativa. Vamos lá. Letra A diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vem aqui para mim. O que essa questão aqui, a letra A, ela está tratando, meus amigos? Ela está falando das características do inquérito policial. Então, o tema dessa questão aqui no quadro é inquérito policial. Esse é o assunto que cai em todo o concurso de área policial dentro da disciplina de processo penal. Então, inquérito policial, e dentro da matéria inquérito policial, o tema cobrado nessa questão são as características do inquérito. Então, características do IPL aqui, o nosso inquérito policial. Então, você tem que saber tudo para essa prova e para as próximas provas sobre características do inquérito policial. Então, volta lá para a tela, vamos ver a alternativa. Está dizendo que é direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito. Essa alternativa está correta. Vejam só a explicação aí na tela. O inquérito policial é sigiloso. Veja aí, a primeira característica do inquérito. Ele é sigiloso. Certo? Porém, entretanto, o advogado investigado pode ter acesso ao inquérito policial, aos autos já documentados, às diligências já finalizadas, mas ele não tem acesso às medidas que estão em andamento ou em curso. Vide a súmula vinculante número 14 do STF. Então, volta aqui para mim. Veja aí a primeira característica que trouxe aí na questão: o inquérito é sigiloso. É sigiloso, mas tem exceção, certo? A exceção é justamente essa que está trazendo aí na letra A. A exceção é o advogado que pode ter acesso ao inquérito sigiloso, desde que sejam as diligências já documentadas. Portanto, não é essa que a gente vai marcar, porque ele quer a incorreta. Vamos ver a letra B agora. Bota na tela. Letra B. O inquérito policial é um procedimento preliminar, extrajudicial e preparatório para a ação penal, sendo, por isso, considerado como a primeira fase da persecutio criminis. É instaurado pela Polícia Judiciária e tem como finalidade a apuração de infração penal e de sua respectiva autoria. Vejam só essa questão, leia aí, vem aqui para a tela agora, hein? O que é isso aí de persecutio criminis? É a tal da persecução penal que nós aprendemos em sala de aula, certo? Que aqui no Brasil se divide em duas fases. A primeira fase e a segunda fase. A primeira fase é a investigação, que geralmente é feita através de um inquérito policial. E a segunda fase é o processo penal,
contra o indivíduo que praticou o crime. Então, um crime é cometido, primeiro eu instauro o inquérito policial e depois eu processo o sujeito para só no final poder condená-lo. Certo? O que está falando aqui na questão? Que o inquérito policial é a primeira fase da persecução penal. Correto. Primeira fase da persecução penal. O que falou mais? Que é um procedimento preliminar, extrajudicial e preparatório. Veja aí na tela, ó. Essa alternativa B está correta. O inquérito policial vem aqui para o quadro. Mais duas características aqui do inquérito. Ó. Ele é preliminar e ele é extrajudicial. Por que que ele é preliminar? Ele é preliminar porque ele vem antes do processo. Ele é preparatório para a segunda fase, que vai ser o processo. Por isso, ele é preliminar. E ele é extrajudicial por quê? Bota na tela aí. Ele é extrajudicial por quê? Está dizendo ali, ó. Porque ele é conduzido na esfera administrativa do Poder Executivo. Então, não é no Poder Judiciário, é no Poder Executivo. Por isso, ele é extrajudicial. Ele não é judicial. Beleza? Portanto, correta a letra B. Não é essa que a gente vai marcar. Vamos agora para tentar ver se é a letra C, o gabarito. Veja o que diz a letra C da questão. Em regra, a autoridade policial, que é o delegado, deve instaurar inquérito policial de ofício, sem aguardar provocação, estando dispensada a anuência dos envolvidos e a necessidade de requerimento ou requisição de quem quer que seja. Vem aqui comigo agora. Preste atenção. Está falando aí que, em regra, o delegado de polícia pode instaurar o inquérito sem ninguém pedir para ele. Ele pode instaurar por iniciativa própria, sem anuência, sem concordância de qualquer pessoa. Isso é verdade ou não? Meus amigos, coloca aí na tela. Isso é, ó, verdade, isso está correto. Por quê? Porque o inquérito policial, mais uma característica do inquérito policial aqui, ó. Ele é, em regra, oficioso. Oficioso, mais uma característica do inquérito. O que quer dizer isso aqui, oficioso? O inquérito policial, em regra, pode ser iniciado pelo delegado de ofício. De ofício significa por iniciativa própria. Não precisa da concordância da vítima, não precisa de pedido, requisição do Ministério Público. Ele pode simplesmente observar que houve um crime e instaurar o inquérito policial. Isso é a regra. E a questão fala, ó, bota lá na questão, em regra. Portanto, está correto. Mas tem exceção, professor? Claro que tem exceção. As exceções são os crimes de ação penal pública condicionada e os crimes de ação penal privada. Nesses aí, o delegado não pode instaurar o inquérito de ofício, mas isso é exceção. Então, letra C não é o nosso gabarito. A gente quer a errada. Vamos para a letra D. Letra D fala o seguinte: a instauração de inquérito policial não é imprescindível à propositura da ação penal pública, podendo o Ministério Público valer-se de outros elementos de prova para formar sua convicção. Vem aqui para o quadro agora. Presta atenção. Está dizendo que o inquérito policial não é imprescindível. Olha o que eu falei aqui para vocês. Ó. Primeiro vem o inquérito policial, depois vem o processo. Isso significa dizer que o inquérito policial é necessário? Sempre vai ter que ter o inquérito policial antes do processo? Não. Certo? Negativo. O inquérito policial, veja outra característica aqui, também é dispensável. Dispensável, meus amigos, porque ele pode ser dispensado, ele pode ser cortado aqui
e dar início diretamente ao processo. Em que caso pode isso acontecer? Quando o Ministério Público, que é quem vai dar início à ação penal, quando ele já tiver em mãos todos os elementos que ele precisa para começar o processo. Se ele já tiver em mãos tudo o que ele precisa sobre autoria, certo? E materialidade do crime, ele pode dispensar o inquérito e dar início diretamente ao processo. Portanto, o inquérito policial é dispensável. Ele é prescindível. Prescindível é aquilo que não é sempre necessário. É ele. O que a questão está falando? Bota aí na tela novamente. Que a instauração do inquérito policial não é imprescindível. A propositura da ação penal pública, podendo o Ministério Público valer-se de outros elementos para formar sua convicção. Isso está correto. Veja a explicação, ó. O inquérito policial é dispensável, ou seja, é possível que seja iniciado um processo penal sem que antes seja instaurado o inquérito policial. De forma que, se o MP já tiver os elementos de informação suficientes para oferecer a ação penal, ele poderá fazê-lo sem a instauração de prévio IPL. Em resumo, o inquérito não é imprescindível. Ele é dispensável. Beleza? Então vamos lá agora. Não é o nosso gabarito a letra D. Vamos correr agora para a alternativa E. Diz o seguinte: o inquérito policial é indisponível para a autoridade policial. Instaurado, deverá ser conduzido até que se esgotem as diligências legalmente possíveis, com vista à completa apuração do fato apontado como ilícito penal. Contudo, ausentes os elementos do crime, a autoridade policial poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Presta atenção, vem aqui comigo para a tela. Outra característica do inquérito policial, tem várias, e nas nossas aulas a gente vai ver todas as características. Tem muito mais do que essas aqui. Mas uma outra característica é que o inquérito policial é indisponível. Indisponível. Indisponível para quem? Para o delegado de polícia. Como assim indisponível? Não é o delegado que instaura o inquérito? É. Não é o delegado que preside o inquérito? É também. Mas o delegado pode arquivar o inquérito? Nunca, jamais, em hipótese alguma. É indisponível significa que o delegado não pode arquivar IPL, que é o inquérito policial. Delegado não pode arquivar o inquérito policial. Nunca em nenhum caso. Então, jamais o delegado pode arquivar em nenhum caso. Mas, professor, nem se for detectado, o delegado detectar que não há crime, o delegado detectou que não existe crime. Mesmo assim, ele não pode arquivar. Volta aí para a tela. Olha a explicação, ó. Essa questão está... Parou de passar aqui. Errado. Por quê? Porque o inquérito policial é indisponível. Isto é, o delegado de polícia, embora seja o presidente do inquérito, não pode mandar arquivá-lo em nenhuma hipótese, nem mesmo se ausentes os elementos do crime. O arquivamento no Brasil sempre será feito via Ministério Público e juiz. Portanto, essa é a alternativa errada, porque está dizendo lá que ele pode arquivar e não pode. Esse é o nosso gabarito dessa questão, letra E. Tá bom? Então, vem aqui para o quadro, ó. Vimos aqui nessa questão várias características do inquérito. Tem muitas outras características que nas nossas aulas nós falaremos. O inquérito policial é inquisitivo, o inquérito policial é discricionário,
e vamos falar sobre várias outras características, tá certo? Então fiquem com Deus, certo? Fiquem com Deus. Até a próxima questão. Venham para a Central Proconcurso. Nosso curso está disponível para carreiras policiais, concurso de Polícia Militar, de Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal. Você quer seguir carreira policial? Venha para a Central Proconcurso. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais.